E aí, galera, neste vídeo vamos realizar a análise dos editais da Transpetro, que acabou de ser lançado e as inscrições já estão abertas. São muitas vagas, tanto no quadro terra quanto também no quadro mar para trabalhar nos navios. Ao todo são 3 editais. Aqui eu já fiz a marcação de todos os editais e bora começar então. Edital número 1, são vagas para nível médio. Eu vou destrinchar bem o edital número 1 e em seguida eu vou para o 2 e para o 3, porque as informações são bem similares de um para o outro, o que muda é pouca coisa. Então, edital número 1, vagas para nível médio. A organizadora deste concurso é a Fundação Sesgran-Rio, ela que já realizou alguns outros concursos da Petrobras e da Transpetro também, então é possível consultar provas, né, para ter uma base de como que é esse concurso, as provas, questões, a cobrança também, a forma de cobrar. Taxa de inscrição para nível médio, R$ 70. Para os cargos do quadro mar, que seria do edital 3, R$ 70. E para cargos de nível superior, R$ 100. Voltando aqui no edital, as provas elas são de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. A parte de conhecimento básico ela é eliminatória. Então, você tem uma quantidade mínima de questões que você precisa acertar na prova de conhecimento básico para não ser eliminado do concurso. Agora, a classificação e também, né, eliminação é a parte de conhecimentos específicos. Avançando, as provas, a avaliação da equipe multiprofissional dos candidatos que solicitarem concorrer como pessoa com deficiência e o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararem negros serão realizados nas cidades de provas vinculadas aos polos de trabalho correspondentes indicados no anexo 2. Então, aqui eu vou trocar de aba, que eu já deixei aberto aqui o anexo 2 do edital 1. Quais são? Então, aqui são os polos de trabalho: Amazonas, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Pará, Rio Grande do Sul, Maranhão, Goiás, Minas Gerais. Então, você escolhe um dos polos de trabalho. Aqui é onde você pode ser alocado para trabalhar. Então, por exemplo, se eu escolhi Rio de Janeiro, eu posso ser alocado para trabalhar ou em Angra dos Reis, Duque de Caxias, Japeri, Macaé, Rio das Flores, Rio de Janeiro ou Volta Redonda. E a cidade da prova, Niterói e Rio de Janeiro. Essa cidade de provas é onde será também feitas as demais etapas do processo. Aqui um pouquinho mais fala. Nos locais indicados na coluna localidade do quadro do anexo 2 deste edital, existem unidades da Transpetro, abrangidas pelo polo de trabalho correspondente. O candidato que vier a ser admitido poderá ser inicialmente alocado em qualquer uma dessas localidades a critério da Transpetro, conforme o polo de trabalho para o qual se inscreveu, que foi exatamente o que eu mostrei aqui para vocês. Você se inscreveu para o polo do Amazonas, você pode trabalhar em uma dessas duas localidades. E você precisa ter disponibilidade para realizar a prova em Manaus. Avançando, o candidato poderá ser alocado em qualquer uma das localidades abrangidas pelo polo para o qual se inscreveu, independentemente do domicílio do candidato ou local de realização das provas, de acordo com a necessidade e conveniência da Transpetro. A forma de contratação é CLT, o regime seletista. É muito bom, tem gente que vem da iniciativa privada, tem medo de prestar concurso seletista, com medo da estabilidade que não tem na iniciativa privada. Na iniciativa pública, ela existe, né? É claro que até os cargos estatutários que dizem ter estabilidade, tem sim estabilidade, porém, se você fizer alguma besteira, pode ser CLT, pode ser estatutário, que corre o risco sim de ser demitido. O regime seletista na iniciativa pública
traz um pouco mais de segurança. Não, tem mais estabilidade quando comparado com a iniciativa privada. Avançando um pouco mais, este concurso ele está reservando para as vagas reservadas aos PCDs 10% das vagas. Bem legal. Avançando um pouquinho mais aqui, aí informa que vai ter uma avaliação da equipe multiprofissional para os candidatos aprovados na etapa da prova objetiva, né? E que se declararem, que estiverem na condição de pessoa com deficiência, eles serão convocados para realizar esta avaliação. Avançando aqui um pouquinho mais, aqui vai estar detalhando também. Lembrando que se você se candidatar como candidato PCD, no período das inscrições você precisa encaminhar o laudo para análise. Tem um item aqui no edital que detalha certinho como que será este envio. Também tem as vagas destinadas às pessoas negras, 20% das vagas. Você, no momento da inscrição, caso você se enquadre e queira concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, pode se candidatar no momento da inscrição do concurso. Lembrando que também, caso seja aprovado dentro das vagas, posteriormente passará por um procedimento de heteroidentificação para comprovar se está ou não dentro da condição, né? Se enquadra aos critérios de ser um candidato afrodescendente. Aí aqui está informando que será convocado no dia 29 de janeiro. Aqui no calendário ele já tem a data que será feito também. Deixa eu já procurar aqui o calendário no anexo. Aqui, ó. Em seguida retorno aqui. Deixa eu continuar aqui. Avançando aqui, os requisitos para admissão. Para você que tem mais de 18 anos, então seria idade mínima 18 anos, idade máxima 75 anos. A inscrição ela deve ser efetuada pelo site da Sesgran Rio, ou seja, é uma inscrição que é feita online. Prazo de inscrição, 29 de setembro a 30 de outubro. Recolhimento do valor da inscrição para os cargos de nível médio, R$ 70, igual eu informei inicialmente. Caso você se enquadre as pessoas que têm direito à isenção, que seria necessário comprovar a inscrição no cadastro único para programas sociais do governo federal, ou for doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, você pode solicitar para ver se você consegue ter direito à isenção. O pedido de isenção também é feito pelo site da Sesgran Rio, porém no período de 29 de setembro a 9 de outubro. Aqui nesse item, a partir do 5.8.1, vai ter os detalhes de como você deve proceder para ter direito à isenção da taxa de inscrição. Avançando um pouco mais sobre as provas, igual eu já adiantei, né, no início, para nível médio é uma etapa única, sendo a prova de conhecimentos básicos de caráter eliminatório e a parte de conhecimentos específicos de caráter eliminatório e classificatório. Então, ao todo são 60 questões, mas o que de fato vai classificar serão 40 questões. Mas não deixa de ser importante os conhecimentos básicos também, porque não acertando o percentual necessário, você é eliminado. Será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% do total de pontos da prova objetiva de conhecimentos básicos ou obtiver aproveitamento inferior a 50% do total de pontos da objetiva de conhecimentos específicos. Ou, se tiver nota 0 em qualquer uma das matérias, também é eliminado deste concurso. As provas objetivas para os cargos de nível médio terão duração de 4 horas. Avançando um pouquinho mais com esse edital, o prazo de validade do concurso será de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano.
a contar da data da homologação. No edital 1, seria isso. Vamos aqui às datas, né, ao cronograma. Prazo de inscrições, de 29 de setembro a 30 de outubro. Solicitação de isenção. Aqui, ó. 29 de setembro a 9 de outubro. Anote essa data também para não perder. Data da prova, 10 de dezembro. Isto é para os 3 editais. Para todos os cargos são essas as datas. Então, anote essas datas para não perder. Indo para o edital número 2. Né? Então, aqui as informações são basicamente as mesmas que eu informei para vocês já no edital 1. O que muda, o recolhimento do valor de inscrição será de R$100. Também muda algumas informações no modelo da prova, né? Isso vai variar de acordo com o cargo. Para todas os cargos, exceto para a advocacia, será uma etapa única. Então, são provas totalizando 70 questões, também de conhecimentos básicos e de conhecimentos específicos, porém, a de conhecimento básico também é de caráter eliminatório e a de conhecimentos específicos é de caráter eliminatório e classificatório. O percentual que você precisa ter não pode ser inferior a 50%, não podendo também obter grau zero, né, zerar em qualquer das matérias da prova objetiva de conhecimento básico. E para a prova objetiva e para a prova de advocacia, ela tem 2 etapas. A primeira etapa também é a prova objetiva de conhecimento básico e conhecimento específico, sendo de caráter eliminatório no caso de conhecimento básico e conhecimento específico e classificatório no conhecimento específico. Porém, a prova de advocacia, ela também tem a segunda etapa, que seria a prova discursiva, composta de 2 questões, cada uma valendo 10 pontos e sendo necessário ter um aproveitamento superior a 50% para ser aprovado. As provas objetivas para todas as ênfases de nível superior terão duração de 4 horas e 30 minutos, exceto a de advocacia, que vai ter 1 hora a mais, ou seja, 5 horas e 30 minutos. Lembrando que a data da prova é dia 10 de dezembro. Avançando um pouco mais com o edital, aqui tem outras orientações, né? Mas bem similar ao edital anterior que nós estávamos vendo. Aqui seriam os cargos. São muitos cargos voltados assim, para a área de mecânica, para a área de elétrica, área de engenharia, e tem bastante vaga no Rio de Janeiro. Aqui, administração, Rio de Janeiro, advocacia, análise ambiental, análise de sistemas, comercialização e logística, comunicação social, contabilidade, enfermagem do trabalho, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia da automação, engenharia de inspeção, de produção, de segurança, de telecomunicações, elétrica, geotécnica, mecânica, naval, química, pedagogia e serviço social. Aqui você pode ver a quantidade de vagas na ampla concorrência e também a quantidade de vagas que terá no cadastro reserva. Acho que eu esqueci de falar no início do vídeo. A Petrobras, ela trabalha na parte de produção do petróleo e do gás. A Transpetro, ela trabalha na parte de logística e transporte. A Petrobras, historicamente, ela costuma contratar todos do cadastro reserva. Costuma ser um cadastro reserva que sempre chamado. Historicamente, a Petrobras, ela tem a fama de contratar todos, de contratar bem. Então, a expectativa é que este concurso da Transpetro, mesmo que você fique no cadastro reserva, a expectativa é que seja contratado. Não é garantia, mas historicamente a Petrobras ela tem o histórico de contratar, de zerar o cadastro reserva.
Então, aqui tem a quantidade de cadastro reserva, né, na ampla concorrência, cadastro de negros, PCD e o total para cada cargo. Quais são os cargos que mais têm vagas? Os cargos para a área de engenharia. E aqui, os polos de trabalho. Acho que a gente já mostrou anteriormente, né, para os cargos de nível superior. O salário também, que é muito importante. Para os cargos de nível médio, o salário ele é a partir... Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Salário básico, 3.294. Porém, o mínimo que você vai receber é 5.563. Já é uma remuneração mínima garantida. Por quê? Porque tem alguns adicionais, alguns benefícios incluso no total, no pagamento, né? Que chegando no total lá, o mínimo vai ser 5.563. Lembrando que na Petrobras os funcionários têm os outros benefícios também. O Vale Refeição, o Vale Alimentação, assistência médica, previdência privada, tem muitos outros benefícios. FGTS também, que o FGTS você pode utilizar futuramente. Adquirir uma casa, um apartamento. Se for o seu primeiro imóvel ou não tiver nenhum outro imóvel, você pode utilizar na amortização de um financiamento. Então, ou caso futuramente você saia da Petrobras, nos programas de demissão que eles realizam, você pode depois, posteriormente, receber o seu FGTS ou quando você se aposentar. Então, tem vários benefícios de ser um funcionário CLT também, ainda mais na iniciativa pública. E para os cargos de nível superior, o salário básico é de R$ 7.543, porém o mínimo que você vai receber é de R$ 12.739,70. Cargos de nível médio, nível superior, para trabalhar na terra, né? Ou seja, em um dos estados. Ok, já exploramos. Agora vamos para o edital número 3. Opa, aqui. Edital número 3 também são provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, onde conhecimentos básicos é de caráter eliminatório, conhecimentos específicos é de caráter eliminatório e classificatório. Porém, no caso do quadro mar, além disso, tem prova de capacitação física para todos os cargos. Vindo aqui, quais são os cargos que tem? Opa, deixa eu voltar aqui na tela. Aqui. Auxiliar de saúde, condutor, bombeador, condutor mecânico, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas, segundo oficial de máquinas, segundo oficial de náutica e taifeiro. E aqui as vagas também, bastante cadastro reserva para segundo oficial de náutica. Aí voltando no edital. O local de trabalho, o candidato poderá ser alocado em qualquer navio da Transpetro, ou seja, você pode trabalhar a nível nacional porque você vai ficar no mar. Então, a única coisa que você vai escolher no momento da inscrição é o local que você deseja realizar a prova e realizar todos os trâmites do processo. Porém, o local de trabalho é no mar. E quais são as regiões que você pode se inscrever para realizar a prova? Belém do Pará, Fortaleza, Ceará, João Pessoa, Paraíba, desculpa, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Recife, Pernambuco, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, São Sebastião, São Paulo. E polo de trabalho nacional, porque vai ficar nos navios da Transpetro. Sobre a prova prática, o que vai ter nessa prova? Deixa eu vir aqui que eu já marquei também. Aqui a taxa de inscrição R$ 70,00 para os cargos de auxiliar de saúde, condutor, bombeador, condutor mecânico, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas, taifeiro. E R$ 100,00 para segundo oficial de máquinas e segundo oficial de náutica.
Vou vindo aqui para ver referente à prova. A prova de conhecimento básico e específicos é a primeira etapa. E a segunda etapa é o exame de capacitação física. Todos os cargos realizam também essa segunda etapa, que seria a corrida de 12 metros e natação. Aí aqui no decorrer deste item vai estar descrevendo como será essa corrida e também a natação, que é muito importante porque, aliás, você estará trabalhando no navio. Então, caso seja necessário, caso ocorra alguma coisa, pelo menos você precisa saber nadar. Gente, do edital, é um edital bem longo, bastante vagas, seria isso. Aqui no site da Transpetro, você consegue acompanhar as informações do concurso e também dos concurso anterior, as convocações, é possível visualizar. Aqui, deixa eu ver. Então, você consegue ir visualizando a quantidade de convocação. Então, aqui, ó, historicamente, ela chama muito. Então, por exemplo, administrador júnior. Classificação do último convocado, né, para comprovação. 21. Admitidos, 13. Desistentes, 7. Então, aqui você consegue ver que chama bastante. Aqui é todos os cargos. Por este vídeo seria somente isso. Caso você tenha gostado do vídeo, convido você a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, que toda semana eu tenho trazido em torno de 2 a 3 vídeos, no mínimo, sobre concurso. O meu foco é a região Sudeste, falo bastante de São Paulo, às vezes Minas Gerais e concursos de nível nacional. Também pretendo futuramente gravar vídeos com dicas de estudo, produtividade, que são coisas que eu vivo no meu dia a dia e quero compartilhar com vocês, porque, aliás, eu estudo também para concurso, o meu foco é a área de tribunais administrativo. Por hoje é só, gente. Até mais. Tchau, tchau.